dar só OK aqui na tela que apareceu a mensagem. Então, vamos dar início, né, pessoal? Na noite de hoje a gente preparou para vocês esse bate-papo, essa conversa sobre psicopatologia. E aí a gente precisa entender qual é o nosso objetivo. O nosso objetivo é trazer para vocês a ideia desse conceito. Esse é um conceito multidisciplinar, né? Muitas pessoas se tensionam a pensar que ele vai estar em apenas um ponto, mas, na verdade, ele vai estar conversando com várias áreas de atuação da saúde. A gente teve aí, depois da pandemia, uma crescente, né, de transtornos, de processos aos quais os indivíduos têm desencadeado. A sociedade cada vez mais tem tido mais CIDs, né, que é a nomenclatura que a gente vai usar em relação ao DSM, que é justamente essa configuração a qual a gente vai ter ali referências a esses distúrbios e transtornos que a mente pode apresentar. Quando a gente vai falar de psicopatologia, a gente precisa entender esse termo, né, que é um termo que tem origem aí em três palavras. Então a gente vai ter psique, né, que é a mente, certo? Então quando a gente vai pensar em psique, a gente vai pensar na alma. Durante muito tempo se acreditava que essa alma ela residia no coração, mas hoje a gente já tem uma compreensão que a mente é quem rege o corpo. Então, num conceito de alma, aquilo que rege o corpo, a gente vai entender a mente, então a psique. A gente vai ter patos. Patos vem do grego, que em algum determinado momento era aquilo que acometia as pessoas, era aquilo que se tinha com um certo sofrimento. Então, quando a gente vai juntar essa palavra, a gente vai ter uma noção de sofrimento, aquilo que faz o indivíduo mudar a sua forma de agir, aquilo que faz o indivíduo modificar-se a maneira de que vive. Então, quando a gente pensa em patologia em si, a gente vai entender esse sofrimento ocorrendo e essa mudança em conjunto a esse sofrimento, ok? E a gente vai ter logia, logos. O que é logos, né, pessoal? Logos é conhecimento. Então, quando a gente vai utilizar essas três palavras para fazer o termo psicopatologia, a gente vai ter a psique, a gente vai ter esse sofrimento e o conhecimento disso tudo. Então, é a mente que sofre e o conhecimento em relação a esse sofrimento da mente, ok? Isso precisa ficar bem claro para vocês. E quando eu estou falando lá para vocês que é multidisciplinar, a gente vai ter a psicopatologia no ramo da medicina, né? A psiquiatria em si, ela vai trabalhar também com psicopatologia, assim como a psicologia, ok? Então, a gente costumeiramente vai entender um certo processo que ocorre entre esses dois profissionais, tá? A gente vai ter o psicólogo analisando aquilo que acontece nessa mente, fazendo certas descrições daquilo que acontece naquela mente, se produz um relatório, um parecer, e esse psiquiatra é quem vai dar a esse paciente um CID, é quem vai constatar, vai dar o diagnóstico a esse paciente de qual transtorno estamos falando. E também irá receitar medicamentos. Eu sei que muitas vezes, quando a gente pensa em medicamento, a gente está pensando em algo que talvez, quando a gente vai falar sobre saúde mental, seja entendido como algo num patamar muito elevado. Mas hoje, com todos os estudos que nós temos, a medicação se torna cada vez, né, melhor, cada vez mais estudada e com menos efeitos colaterais. Quando a gente vai estudar uma história da psiquiatria e da psicologia no Brasil, a gente vai ver várias medicações que foram entrando na cultura brasileira como extremos, causavam certa dependência, que causavam certos efeitos colaterais, e a própria conjuntura psiquiátrica no Brasil tem vários veios que não foram bem aceitos, não foram bem entendidos, e que mancharam, durante um determinado momento, a história do nosso país. Mas justamente nós, que estamos aqui nessa noite, temos um maior intuito de modificar essa percepção. Trazer para a cultura brasileira, né, para a nossa nação, a ideia de que cuidar da mente é necessário. Muitas pessoas, né, e alguns aqui estão iniciando esse processo de aprendizado, né, de uma certa profissionalização, vão verificar que muitos pacientes chegam a nós com receio, com medo desse lugar, com medo desse lugar clínico, com um receio do que aquilo é realmente, como que é.
e muitas vezes cresceram ouvindo que fazer um atendimento psicológico é ter um atestado do que, né, comumente a gente vai escutar que é o maluco, né, a pessoa que está ali oscilando sua consciência. E que a gente sabe muito bem que não é sobre isso que a gente está falando. A pandemia, sim, algo colaborou com o nosso trabalho, foi em muito as pessoas aceitarem a realizar esse tipo de atendimento, certo? A estarem nesse espaço, a aceitarem que sofrem, porque a existência humana é marcada por sofrimento. E muitas vezes esse sofrimento ele é tão frequente, tão constante, que gera esse adoecimento. E quando a gente fala de psicopatologia, a gente está falando sobre esse adoecimento, que pode ter uma forma diferente de ser entendido por aquele que está adoecido. Quando nós falamos, por exemplo, da psicanálise em si, a gente vai entender que os sintomas dos nossos pacientes são justamente uma forma que essa psique, que esse corpo conseguiu para manter-se. Então, o sintoma nada mais é do que uma maneira ao qual esse corpo e essa mente entenderam a possibilidade de aliviar esse estresse, de aliviar essa tensão, de aliviar aquilo que o assolava. Logo, é gerado esse sintoma como uma forma de escape. Isso precisa ser entendido pela gente, porque quando estamos no antro clínico, nós precisamos entender que o nosso paciente não escolhe adoecer, certo? Ele não escolhe adoecer. É claro que a gente vai falar de algumas patologias que já são hereditárias ou nascem com esse indivíduo, certo? Mas muitas daquelas que nós trabalharemos dentro da clínica são aos poucos geradas a esse paciente. Quando a gente fala de psicopatologia, a gente também precisa entender a sociedade. A sociedade é muito adoecedora. E nos dias de hoje, com toda essa evolução de informação, todos esses processos em relação ao crescimento profissional, ao crescimento pessoal, a sempre estar bem, sempre estar alegre, sempre estar animado, criam parâmetros cada vez maiores para esses indivíduos viverem. Criam graus cada vez mais elevados de uma excitação mental exacerbada. E a gente precisa trabalhar isso com os nossos pacientes. Muitas vezes, dentro do âmbito da psicopatologia, a gente vai ter ali atrelado a um paciente um CID, a compreensão aonde ele se encaixa, qual é essa patologia que ele se encontra, mas principalmente o nosso trabalho não vai ser em si fazer com que ele permaneça nesse lugar da patologia, mas que ele compreenda que mesmo com essa patologia, ele pode viver. Mesmo com essa patologia, ele pode trocar com um. Mesmo com essa patologia, a vida ainda é um lugar ao qual pode ser visto como um ponto positivo, um ponto ao qual esse paciente, esse indivíduo, pode viver em sua plenitude, naquilo que lhe é possível, da forma que lhe é possível. Então, a gente tem uma transformação, né, em solo nacional e internacional dessa percepção daquele que se enquadra em uma psicopatologia, que é justamente o integrar desse indivíduo. Nós hoje temos uma crescente do integrar, por exemplo, de pessoas que apresentam um quadro de autismo, ok? Quando a gente vai entender essa neurodivergência, a gente vai entender esse processo, nós hoje temos uma crescente na percepção do próprio povo, da própria sociedade, que é muito necessário. Então, aos poucos, abrimos espaço para que vários tipos de pessoas possam estar convivendo na sociedade de uma maneira melhor a elas. E isso precisa ficar nítido.